começando aqui no meu canal no YouTube, o Futebol Raiz é um quadro que eu já produzo também na Band News FM, justamente para mostrar quem são os profissionais da bola que trabalham com futebol nos clubes, mas que pouca gente conhece, né? Não é técnico nem jogador, mas tem muita gente trabalhando nos clubes para o sucesso de um clube, desde roupeiro, massagista, nutricionista, auxiliar técnico, e tem também os profissionais da comunicação, que trabalham não só na comunicação em geral, mas também nas redes sociais, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Futebol Raiz o Bruno Fernandes, que é o responsável pelo departamento de comunicação da Portuguesa. Como vai, Bruno? Obrigado por participar do Futebol Raiz. Olá, Arthur, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui falando com você e podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na Portuguesa. Cara, primeiro conta um pouco da sua história, porque você sempre foi um torcedor de arquibancada, né? Então, conta um pouco como é que começou esse amor que você tem pela Portuguesa. Você, seu pai, vem de família, como normalmente acontece? Vem de família, meu pai me levou para lá com 3 meses, com 3 meses eu entrei em campo com os jogadores e eu vivi a vida lá. Praticamente todo domingo eu estava lá. Quando eu era criança, eu cortava o cabelo lá, ficava jogando bola nas quadras, no areião que tinha lá. Depois entrei para a torcida organizada e a gente tem aquela ânsia de torcedor de querer estar influente no clube para poder ajudar de alguma forma. E aí chegou a hora de estar aí podendo fazer um trabalho legal. Muito bem. Você nasceu em São Paulo mesmo, Bruno? Nasci em São Paulo, tenho 27 anos e é isso. Muito bem. E cresceu perto do Canindé ou em algum outro bairro da cidade? Não, eu moro na Zona Leste, eu moro na Vila Prudente, mas é rapidinho do Canindé, então lá é o quintal da minha casa, né? Meu pai, ele sempre estava lá, meu pai é muito influente lá, é conselheiro e também já foi da torcida, já foi presidente da torcida organizada, então eu tenho minha vida toda montada lá. Meus avós vieram de Portugal e construíram uma vida aqui e junto acharam a comunidade lá para poder relembrar o que acontecia lá em Portugal, e aí nasceu meu pai, e a gente frequentava lá as festas e tudo mais, então é isso que aconteceu. E você chegou a essa área de comunicação quando? Faz pouco tempo. Eu sou formado em publicidade e propaganda, tá? Hoje a área lá de comunicações da Portuguesa ela é integrada junto ao marketing. E, assim, eu já havia feito alguns trabalhos, tentei, na verdade, fazer alguns trabalhos na gestão anterior, mas eu acabei saindo por conta de divergências, enfim, de pensamentos que a gente não tinha autonomia para fazer as coisas, já que a gente sabia que a gente vindo da arquibancada, a torcida precisava de algumas coisas, a torcida é carente de algumas coisas. Então, eu sempre fui voltado para isso, para a área de comunicação social, e aí eu queria poder ajudar a Portuguesa de alguma forma fazendo esse trabalho, tentando mostrar que a torcida é importante e que ela é fundamental na estrutura do clube, para o clube andar. Então, foi nesse momento que eu decidi entrar para essa área e me agrupar ao departamento de marketing também, que é muito do que a gente faz hoje, né? E como é que é para você, torcedor, observar esse outro lado? Você passou a ter uma ideia diferente do que é trabalhar dentro de um clube? Enfim, algumas críticas que você faz como torcedor, você consegue observar de outra forma? Eu não tinha razão quando fazia esse tipo de cobrança. Totalmente, não. Hoje eu talvez 70% das minhas cobranças anteriores eu não faria hoje. Hoje eu vejo o outro lado, entendo a situação, entendo a dificuldade financeira, administrativa de alguns pontos que a gente sabe que o clube não tem muito o que fazer, ainda mais na situação da Portuguesa. Então, hoje eu me arrependo um pouco de algumas críticas que eu fiz, mas hoje eu entendo melhor também que tem algumas outras saídas que dá para ser feitas com um pensamento de arquibancada. Fazer com que essas pessoas também entendam esse outro lado para também não fazer essa crítica que eu fazia. Entendeu? Então, a gente consegue trabalhar junto e diminuir essas críticas também. Muito bem. O que você tem feito exatamente no departamento de comunicação? É cuidar das redes sociais para que as pessoas possam entender como é que é o trabalho, o que envolve o departamento de comunicação? Bom, vamos lá. A gente começou a gestão em janeiro, eu recebi um convite do presidente Castanheira para ser o responsável pelo departamento de comunicações. Hoje o departamento ele não era assim, ele era separado o departamento de comunicações e o departamento de marketing, tá? Hoje ele é integrado.
Claro, estatutariamente tem que ter os representantes, então eu sou representante de comunicação e o Roberto dos Santos do departamento de marketing. Mas a gente trabalha integrado e faz tudo junto, até porque a comunicação não anda sozinha sem o marketing, né? Então a gente precisa estar todo mundo junto para também atingir os objetivos e o que o presidente espera. Então a gente começou em janeiro, a gente cuida da parte toda do site, redes sociais, comunicação interna do clube, assessoria de imprensa. Hoje a gente tem o clube ele foi dividido, tá? Ele começou como era antes, a administração, como sempre foi, e chegou no momento agora que o presidente dividiu. Então hoje a gente tem o clube e tem o futebol. Então existe o departamento de comunicações do futebol, onde tem assessoria de imprensa, que cuida da parte de marketing também do futebol, com patrocinadores, divulgação dos patrocinadores, e existe o departamento de comunicação do clube e marketing do clube também. Então existiu essa separação e hoje a gente faz todo esse trabalho, tá? Eu, sendo responsável, eu atuo nas duas áreas, tanto futebol quanto clube. E dá mais trabalho do que você imaginava ou não? Dá, hoje dá mais trabalho. Mas é legal, cara. Eu acho que essa divisão é importante, até para você entender os parâmetros que tem que seguir, não haver conflito também do que é feito no clube com o que é feito no futebol. Essa separação é ideal para poder também ter paz. Assim, hoje o futebol ele é complicado. Em um momento que a gente sabe que uma derrota pode interferir muito numa sequência do campeonato, então isso é muito importante. Mas é bacana. Hoje eu vi uma postagem da conta oficial da Portuguesa, eu vi no Twitter, né? Justamente falando que graças ao trabalho do estagiário, a Portuguesa ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Que tipo de trabalho foi feito para que as contas das redes sociais da Portuguesa pudessem ter esse ganho de milhares de torcedores? De que forma se conquistar isso? Legal. Eu, estando fora, eu sempre sentia a falta de alguns pontos que você agregava a torcida junto à Portuguesa, né? Então, aquela novidade, em 2017, por exemplo, eu sempre acompanhei muito a parte de marketing esportivo e a gente via que o Paraná era uma potência. Em 2017, o Twitter do Paraná brincava com todo mundo, fazia diversas coisas. E a gente sentia essa falta na Portuguesa, sentia essa falta da proximidade, da brincadeira, da zoeira. Então da zoeira saudável, né? Então a gente decidiu mudar esses traços que tinham lá e poder agregar um item que eu acho muito importante, que trouxe para a gente muita coisa boa, né? Desde o começo do ano, que foi a inclusão do mascote da Portuguesa, que era algo que estava largado lá, e que hoje ele é o nosso representante, vamos dizer assim. Hoje ele está, desde o começo do ano, a gente fez diversas ações, lançamento de produtos, copo, moeda, fizemos vídeos para isso. Dia dos Namorados, por exemplo, o mascote com saudade por conta da Covid da Portuguesa. A gente também, como eu posso dizer, levou o mascote mais para os jogos, arquibancada. Então, teve tudo isso que fez agregar muito a esse trabalho, tá? Lógico, não foi só a presença dele. A gente, junto nessa pandemia, trabalhou fazendo a parte do jogo Portuguesa contra a Covid, que foi algo que gerou muita mídia, que, assim, lógico, teve a questão do jogo lá da Alemanha, um clube da Alemanha quis fazer isso, e a gente não sabia exatamente o que era para fazer, e a gente decidiu fazer do nosso jeito. E foi super dinâmico. Hoje, se a gente pegar o jogo que foi, a gente consegue passar numa escola infantil tranquilamente pela didática, né? A informação que passa, o cuidado que precisa ter, que as pessoas têm que ter. Então, isso agregou muito. Então, a gente fez o jogo do Covid, fez um jogo Portuguesa versus América do Rio, que são os dois clubes super tradicionais dos estados Rio-São Paulo. Fez um jogo Rio-São Paulo, agregando valor às duas marcas, e trazendo ex-jogadores para lives e fazendo com que arrecadações sejam feitas para doações. Que mais? Os drive-thrus também, que foi importante, não é uma parte, vamos dizer, de comunicação, mas foi algo que a gente teve que fazer e trabalhar para que as pessoas fossem para o Canindé, não apenas para comprar, tá? Para também matar a saudade de passar pelo Canindé. Então, tudo isso agregou muito para o crescimento das redes sociais da Lusa. O número é bastante significativo. Cara, e como é que foi para você? Você disse que assumiu em janeiro, passou a fazer parte do dia a dia do clube em janeiro. E aí veio uma pandemia logo em seguida, né? Então, talvez os planos que você tinha diante de uma situação com o estádio Canindé recebendo público, os jogos
normais, de repente parou tudo. Para você foi um desafio maior. Como é que você encarou tudo isso? Foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito bom para a gente entender a situação e pegar no tranco e tentar crescer mais ainda. Eu posso dizer assim, que essa pandemia ajudou muito a Portuguesa a crescer também. Porque o trabalho porque com a pandemia foi só as mídias sociais. A gente tinha que trabalhar com isso. De alguma forma, tinha que vender a mídia social. Então, foi um desafio bem grande. Tá? A gente conseguiu um aumento bem significativo. Vou dizer, no Instagram, por exemplo, de janeiro até agora, por 80%. A gente pegou com 38 mil, a gente está batendo nos 70 mil seguidores. O crescimento das redes sociais, considerando tudo, foi 19% crescimento, tá? A criação do TikTok também, que foi algo que a gente, na pandemia, percebeu que os clubes estão fazendo TikTok, a gente tem que começar a fazer, utilizando mascote, utilizando alguns vídeos que a gente já tinha, vídeos antigos. Então, isso tudo, criar esses conteúdos para a torcida e saber o que eles gostam, ajudou muito a gente a alavancar esse número. Muito bem. Tivemos agora o centenário, né, da Portuguesa. Como é que foi trabalhar esse centenário, 100 anos, e a Portuguesa tentando se reerguer, agora disputando a A2 do Campeonato Paulista? Então, para vocês, do Departamento de Comunicação, como é que trabalhar como é que foi trabalhar diante de uma data tão importante e se as ações seguem, né, nesse ano de 2020? Seguem. A ideia é praticamente ter uma ação por mês, tá? A gente sabe que a presença de público nos estádios vai demorar um pouco, só provavelmente depois da vacina, então a gente vai ter que continuar trabalhando mesmo voltando ao futebol. E se Deus quiser o futebol indo bem, lógico, as redes sociais vão crescer ainda mais, e se Deus quiser com o acesso, mais ainda. Então, foi um desafio bem grande, tá? A gente planejava fazer coisas que eram presenciais, planejava fazer ações dentro do estádio, planejava fazer conteúdo, gerar conteúdo, fazer desafios até com a Lusa TV no CT, e isso tudo foi por água abaixo. Então a gente teve que achar alternativas para poder continuar a criar conteúdo no momento de pandemia. Então o que a gente fez? Teve o aniversário agora, partimos para uma live, que é o que todo mundo praticamente faz hoje. Fizemos o terceiro drive-thru, porque o primeiro foi lá em maio, e depois teve a festa julina também em julho. Então a gente partiu para o terceiro drive-thru, que foi o drive-thru do centenário. A gente fez produtos exclusivos, levou o pessoal do futebol americano para se apresentar durante o drive-thru, de alguma forma, ficar passando bola, as cheerleaders ficarem dançando, o grupo folclórico ficar dançando. Então, todo esse diferencial fez com que agregasse muito nesse momento. Eu acho que essa questão do centenário, a gente tem para comemorar até o dia 31... até o dia 13 de agosto de 2021. Então, todo mês, praticamente, a gente tem a ideia de fazer alguma coisa. E com a volta do futebol não vai ser diferente. A gente vai ter que fazer e se reinventar a cada mês. Você tem contato direto com o departamento de futebol? É necessário esse contato direto com jogadores, técnico? É uma relação fácil? Sim. Praticamente diariamente a gente conversa com eles. Claro que a gente tem o setorista, o assessor de imprensa, que fica em contato praticamente hora em hora, mas a gente tem o contato com eles e é super bacana isso também. Não tem qualquer tipo de problema. Vê lá o que você vai colocar aí nas redes sociais. Nenhum, eles até brincam. A gente até fez uma brincadeira com o Marchiori, porque depois da vitória da Portuguesa de Atibaia, ele saiu correndo e deu um abração no Gandula. Então a gente foi lá e publicou esse vídeo no dia do abraço, falando ele saindo correndo e dando um abraço no Gandula. E aí ele levou super na brincadeira. E como é que é a cobrança? Porque a gente sabe historicamente que a torcida da Portuguesa é uma torcida bem exigente e barulhenta, né? E cobra bastante. Até pela abertura que se tem ali no Canindé, né? Em dias de jogos. Então, para você, como é que é ter saído da arquibancada, onde você conhece todo mundo, obviamente, e passar a viver do outro lado, digamos assim? Tem muita cobrança ou você ainda não vivenciou esse tipo de cobrança mais dura? Não, ainda não vivenciei. Eu posso falar que, por enquanto, está bem fácil. Acho que a pandemia ajudou. Mas o bacana é que eu tenho contato com muita gente, principalmente integrantes da torcida organizada. Isso facilita muito até para eles entenderem o outro lado, né? Eles sabem que não tem uma pessoa qualquer lá que quer fazer alguma sacanagem ou algo do tipo. Não, o meu objetivo é o mesmo do deles. Então, isso facilita muito a relação que eu tenho com eles.
Até a meia-noite do centenário que a gente fez a queima de fogos, a gente fez em parceria, eu estava lá junto com eles. Então, isso eu acho que ajuda muito nos clubes de futebol. Ter alguém de fora que entenda a cabeça do torcedor comum, o torcedor organizado, ajuda muito o clube a crescer. Acho que alguns clubes eles pecam muito nisso, em tentar trazer alguém de fora. Lógico, tem muita gente de fora que sabe muito sobre o mercado, mas também não sabe a essência que o clube tem. Então, aquele insight que vai ter no momento em que a Portuguesa precisa dar uma volta por cima e trazer de volta. Isso aconteceu esse ano, tá? Quando a Portuguesa estava perdendo muitos jogos no início do Paulista, ela estava na zona de rebaixamento da A2, indo para a Série A3, a gente já não estava encontrando coisas para fazer. E aí surgiu o menino Davi. Não sei se você acompanhou essa história. O Davi caiu do céu e aí a gente conseguiu, de uma forma, levar ele para o Canindé o dia seguinte da história, mostrar ele para os jogadores, mostrar o encanto do menino e fazer com que toda essa reviravolta fosse feita. E hoje a gente está no G8. Então a gente fala muito que o raio Davi caiu ali e fez com que muita coisa mudasse a partir dali. Não, eu conheço a história sim, é muito legal mesmo. Para a gente agora como torcedor, como é que você vê esse momento de reestruturação da Portuguesa, tentando se reencontrar, e você dentro do clube, né? Você primeiro como torcedor e agora dentro do clube. Como é que você vê esse processo para a gente encerrar de reestruturação? E a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Para um clube que passa dificuldade com relação à fonte de renda e tudo mais. Então, de que forma você tenta ajudar nesse momento difícil financeiramente falando? Como é que o departamento de comunicação ajuda o clube a conseguir mais recursos, enfim? Falando como torcedor, assim, pensando em tudo que a gente passou nos últimos anos, hoje o que a gente encontra no Canindé, não porque eu esteja lá, tá? Eu posso falando como torcedor mesmo. A gente sente um clima diferente. A própria torcida abraça, a própria torcida cita isso nas redes sociais. A gente faz qualquer publicação, todo mundo gosta, todo mundo elogia, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer agregar para que a Portuguesa vá para frente. Então isso mostra que as coisas boas estão sendo feitas, tá? É claro, muita coisa difícil ainda tem pela frente, é só o começo, ainda mais que a gente pegou uma pandemia e se a gente for contar os dias úteis de trabalho foram muito poucos. Então a gente sabe que muita coisa ainda está para ser feita, tá? Mas agora falando, estando internamente lá, para mim é um grande prazer eu poder estar nesse momento, até para a história do meu pai, o que ele passou lá, o que meus avós passaram lá, e hoje eu poder estar dentro do clube, representar de alguma forma e poder ajudar como departamento de comunicações é muito legal. O departamento de comunicações nesse momento, ele tenta agregar o quê? A credibilidade. Então, o que a Portuguesa precisa para ela voltar a ter credibilidade no mercado? Ela precisa de uma boa comunicação, ela precisa transmitir, ser transparente com os torcedores e mostrar a verdade. Falar, ó, a Portuguesa está fazendo isso, a Portuguesa está fazendo aquilo, e fazer com que a torcida agregue e cresça junto, tá? Então é isso que a gente pode fazer. É claro, a gente está junto com o marketing, a gente trabalha junto, mas pensando na comunicação é isso. As redes sociais, ela agregou muito para que a Portuguesa pudesse trazer até um patrocínio grande. Essa semana a gente fechou com um patrocínio grande, não sei se eu posso citar o nome aqui, mas que é a Estrela Galícia. Então, que é um patrocínio que é muito grande e que vem para mostrar que a Portuguesa tem uma marca forte. A marca da Portuguesa é muito forte. E ela vai agregar muito para trazer outras marcas, né? O que o presidente hoje trabalha é o núcleo de negócios da Portuguesa, né? Então, as empresas sabem da importância da Portuguesa no mercado, sabem que ela tem uma influência muito grande nas comunidades, em diversos pontos do mercado que pode agregar muito a marca delas. Então, isso ajuda demais a Portuguesa nesse quesito. Então, a comunicação é muito importante para que a credibilidade volte e a gente mostre que a Portuguesa é grande, que a marca é forte, mesmo estando na situação atual. E, Bruno, esse patrocínio é para camiseta? Sim, a gente fechou a Estrela Galícia, patrocínio nas costas. Tá, não na frente. Não. Tá. Bom, mas já é uma baita de uma ajuda, né? Num processo de reestruturação. Sim, tá para fechar com outras marcas também, tá? O trabalho é imparável, a gente está trabalhando. Essa semana a Portuguesa com o departamento jurídico,
entrou na justiça para que as contas sejam desbloqueadas. Eles ofertaram para o pessoal uma forma inovadora para que esses bloqueios sejam tratados de uma forma diferente, né? Então, para que esses bloqueios acabem e a Portuguesa possa ter vida e trabalhar de uma forma tranquila, para que outros parceiros entrem, para que outras formas de renda entrem e não sejam bloqueadas. Então, E você tem outro emprego? tem. Você faz o quê? Eu trabalho com pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado? Isso. Tá. E como é que você faz para, enfim, lidar com as duas coisas? Porque se você não tem organização, é complicado. O trabalho é bem cansativo, até porque eu tenho uma filha de 8 meses, então, desde o começo do ano, tá bem puxado para mim, mas eu estou conseguindo adequar os dois trabalhos. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve as questões de horários reduzidos, então facilitou nessa pandemia eu poder também atuar mais na Portuguesa e poder ajudar. Muito bem. Para a gente encerrar, manda um recado para o torcedor da Portuguesa. O que o torcedor da Lusa pode esperar para esse ano de 2020, né, para a sequência até o final, e a sua expectativa pessoal para 2? Meu recado é o que eu tento transmitir todo dia nas redes sociais. A esperança que a gente vai conseguir ser campeão ou subir para a Série A1 do campeonato nesse ano. Que as coisas dê certo na parte jurídica também, que a Portuguesa tenha êxito e consiga, de uma vez por todas, tirar esses bloqueios e que a vida ande, caminhe no Canindé, tá? E o que eu espero da Série A2 é que a gente suba. A gente está bem esperançoso. O time conseguiu, mesmo nessa pandemia, manter praticamente todo o elenco, perdendo algumas ou outras peças, mas conseguiu trazer muita gente que vai agregar muito ao time. Então, eu acho que a gente vai ter bastante sucesso nessa Série A1 e depois vem a Copa Paulista, a gente consiga também chegar longe e, se Deus quiser, ser campeão para ter uma vaga na Série D do ano que vem. Muito bem, esse é o Bruno Fernandes, responsável pelo departamento de comunicação da Portuguesa, estreando aqui o nosso Futebol Raiz também no nosso canal no YouTube. É um quadro que você já acompanha também na Rádio Band News FM, falando um pouco sobre as outras profissões ligadas ao futebol, roupeiro, massagista, como a gente disse no início, nutricionista, tem também o pessoal da comunicação, tem de tudo, muita coisa, muita gente que você nem conhece, mas que faz a diferença para o sucesso de um clube, para um time de futebol. Bruno, espero que você tenha gostado. Valeu por participar aqui do Futebol Raiz. Bom trabalho aí na sequência de 2020. Abraço. Arthur, eu que agradeço a oportunidade. Lembrando para o pessoal, só para fechar, que eles podem seguir a gente nas redes sociais. Agora eu vou vender meu peixe, Claro. @Portuguesa Oficial. E esse tipo de trabalho, as outras pessoas que não são jogadores, eles agregam muito também ao clube. É isso, e você está de parabéns aí com o seu programa em poder dar espaço para esse pessoal. Obrigado aí pela oportunidade e a gente vai se falando. Um abração.